TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô pessoal, é uma satisfação novamente o programa Enfoque Espírita entrar em vossas residências levando um pouquinho da doutrina espírita. E o programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados às 7h30, às segundas-feiras 0h30, quartas-feiras 6h30 e também às quintas-feiras às 0h30. Lembrando que nós temos um e-mail. Se vocês quiserem falar alguma coisa, perguntas, questionamentos, qualquer coisa, inclusive reclamação, é só vocês enviarem um e-mail para enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Pode ser visto também pela internet, www.tvc16.com. Pode ser visto também pelo Facebook. Só escrever lá em cima da página, TV Correio da Manhã. E aí vai aparecer a programação do canal e vocês lá cliquem em Enfoque Espírita, que é o nosso programa, tá certo? Assim também como no Instagram, mesma coisa. Mas o importante também é que o programa Enfoque Espírita e os demais programas do TV Correio da Manhã, canal 16 em Petrópolis, é veiculado em outras cidades aqui do interior do Rio de Janeiro, como Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. Vocês vão ver uma excelente programação. Mas hoje tem uma outra coisa muito boa. Trouxe o pessoal lá do Centro Espírita Ismael. Dona Sandra Coronato, que é a presidente, e Dona Helga Eckhardt, que é a evangelizadora, que está aqui no nosso estúdio fazendo a gravação. As suas considerações iniciais, Sandra. Olá, muito obrigada pelo convite. E eu sou a Sandra do Centro Ismael. O Centro Ismael fica na Estrada do Paraíso, 577, no bairro Castelânia, ou Sargento Boemini. Ah, certo. Perfeito, perfeito. Dona Helga, as suas considerações iniciais. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade de nós podermos aqui apresentar nossa casa e o trabalho que nós lá realizamos na comunidade. Perfeito. Muito obrigada. Então, Rua do Paraíso, não é isso? Estrada do Paraíso. A Estrada do Paraíso, 557. 577. 577. Lá na Sargento Boemini, sabe? Depois eu lhes conto uma coisa interessante ali. Muito bem. Falemos rapidamente sobre o centro, tá certo? As reuniões, não, vamos fazer diferente. Tá certo? Vamos fazer a nossa leitura da nossa página e depois falamos integralmente sobre o centro de vocês, que tem uma particularidade muito boa. Mas antes disso, eu quero lhe oferecer aqui um brinde do programa Enfoque Espírita. A senhora me desculpe, porque esse era o último e ainda não chegou ainda de quem eu mandei fazer. Vai ficar no centro. Do centro. Não, tudo bem, tá certo, uma lembrancinha nossa aqui. Bom, mas então, vamos fazer o seguinte, lá, nossa mãe, vamos lá. Palavras de Vida Eterna, não é isso? Capítulo 126. Quero a participação de vocês também, tá certo? Cada um fará um parágrafo, por favor.
Olha lá, na roda do Evangelho. Abre aspas. Recebei-nos em vossos corações. Fecha aspas, Paulo. Segundo, isso encontramos na Bíblia, né? Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 2. Aliás, eu gosto muito de Paulo. Eu não entendia Paulo. Sabe, não entendia mesmo. Sabe, eu falei assim, pô, mas ele só fala nisso, fala naquilo. E, de repente, já lá na Bíblia já está o mesmo assunto, que era o problema da circuncisão. Eu não entendia por que ele queria aquilo. Até que eu fui ver toda a vida de Paulo. Eu falei, não, está resolvido, virei fã dele. Tá certo? Então vamos lá. É razoável a vigilância na recepção dos ensinamentos evangélicos. Por que deve ter uma razoável vigilância? Vocês têm ideia? Hein? Vamos lá, vamos tocar para frente. Porque exatamente, como disse Jesus, haverá muitos Cristos. E se você não pegar exatamente o que é doutrina espírita, a coisa fica difícil, porque você vai dar os ouvidos a coisas que não são verdadeiras. Não é? Então, eu vejo aqui um primeiro alerta, não é? Na rota do Evangelho. Vamos lá, Sandra. Aqui eu me lembro de um caso muito interessante, que Jesus estava com uma assembleia muito pequena na casa da sogra de Pedro. E Jesus estava ali falando seus ensinamentos, e no meio daquele pequeno grupo estava Sara. Quando Jesus terminou de falar, Sara chegou baixinho para Pedro e disse: não entendo o que Jesus fala. Jesus fala em amar o inimigo, em dividir o que nós temos, eu não compreendo. Jesus, então, chega perto de Sara e diz: Sara, na sua casa vocês vivem do quê? E a Sara disse: vivemos do leite, da venda de leite. E Jesus falou: e como é que vocês conservam leite? E Sara disse: a vasilha tem que estar muito limpa, porque senão nós colocamos o leite ali e o leite azeda, estraga. E Jesus disse: assim é a palavra de Deus. Tem que cair num coração puro, limpo, porque senão a pessoa não entende a lei divina. Distorce tudo. Distorce tudo. Muito bom, muito boa lembrança sua. É exatamente isso, precisa ter pureza na palavra, no que vai receber. Perfeito. Né? Dona Helga, quer falar alguma coisa? Não, eu penso que a vigilância na recepção dos ensinamentos é para que não haja deturpação. Sim, no ensinamento. Exatamente. E nós temos a doutrina que veio abrir, é o Consolador Prometido, que veio trazer muitas explicações que estavam embutidas, estavam assim, guardadas, vamos dizer assim. Então abriu um leque, mas nós temos que ter muito cuidado quando nós vamos difundir qualquer ensinamento, que não deturpemos, que não tragamos modificações que não são verdadeiras. Como a Sandra disse, é a limpeza, é o coração puro, é entender e transmitir. E o mais importante é pelo exemplo. Perfeito. Pelo exemplo. Vamos lá, você pode seguir então? Tanto quanto possível, é imperioso manejar as ferramentas do maior esforço para verificar-lhe a clareza, de modo a transmiti-las a outrem com a autenticidade precisa. Exatidão histórica, citação escorreita, lógica natural, linguagem limpa, comentários edificantes, ilustrações elevadas. Aliás, foi o que as senhoras falaram aqui em poucas palavras, né? Numa mesma coisa, é isso aí. Ok? Então vamos lá, Dona Helga. Atentos à responsabilidade do assunto, não será justo perder de vista a informação segura, a triagem gramatical,
a imparcialidade do exame e a conceituação digna, a fim de que impropriedades e sofismas não venham turvar a fonte viva e pura da verdade que se derrama originariamente do Cristo para esclarecimento da humanidade. Então, aqui, continuando, né, o que nós já havíamos comentado, que nós temos que ter o cuidado, né, com a continuidade com o que nós aprendemos, né? Como disse aqui, derrama originariamente do Cristo para esclarecimento da humanidade. Quer dizer, todos têm o direito desse conhecimento, desse aprendizado. Jesus esteve aqui há 2000 e tantos anos e nós ainda não aprendemos a lei de amor, não é? Então, o mais importante é nós exemplificarmos e quando passarmos alguma palavra, usarmos os seus ensinamentos do perdão, da misericórdia, compaixão e não deturparmos. Pois é, aqui tem duas palavras, Sandra, que eu achei muito interessante. Na primeira frase, atentos à respeitabilidade. Respeito às coisas que vêm do nosso Pai Eterno através do nosso governador, que é Jesus. Ele veio nos explicar exatamente como deverá ser o caminho que vamos percorrer. Mas ele não manda, vai por esse. Ele mostra o caminho, porque aí entramos na lei do livre-arbítrio, que nós podemos, em um determinado momento, sair e pegar uma rua lateral, que com certeza não nos levará até Jesus. Mas em algum momento nós podemos voltar novamente para o caminho certo. E tem uma outra situação aqui, que diz assim, a triagem gramatical. Gente, nós temos que ir a 2025 anos atrás. Por quê? Naquela época não havia ponto, vírgula, 2 pontos, interrogação, não tinha nada disso. A escrita era direta. Se de repente você faz uma frase, eu quero, vamos, uma coisa bem grosseira, eu vou comer até morrer. Olha, é difícil essas coisas, mas tem gente que o faz, não é? Então, se você, eu vou comer, ponto, até que eu morra, diferente. Aí já tem uma vírgula. Então, se você lê direto, você vai ver que tem coisa errada. Você vai morrer, vai comer, vai estourar seu estômago. Não é isso, gente. Por isso que ele fala aqui da triagem gramatical. Tem que ter vírgula ali. Nós temos que ter o discernimento na hora lá de lermos isso lá em aramaico, no hebraico, quem tem essa possibilidade, né? Depois veio, mais tarde, o grego koiné, veio a Bíblia de James II, da Inglaterra, de onde a nossa Bíblia se origina. Então, nós vemos ali que se você trocar, botar a vírgula ou tirar a vírgula, fica uma coisa absurda. Fica literalmente uma coisa absurda. Por isso, aí vem a triagem gramatical, fazer as pausas quando há vírgula, ponto, 2 pontos, interrogação. Isso é importante, gente. Tem que ler devagar para que não venhamos a cometer alguma coisa drástica. E pior, você vai, se você ler direto, você vai assim, não, isso aqui não foi Jesus que falou. Ou se falou, por que ele falou? Aí começa questionamentos que não tem nada a ver com o correto. Tá certo? Perfeito? Mais alguma coisa aqui, Sandra, que você tem que queira falar, por favor? Posso seguir? Pode seguir. Posso seguir? Então, ainda assim, urge não esquecer que as instruções do Divino Mestre se nos dirigem, acima de tudo, aos sentimentos,
diligenciando amparar-nos a renovação interior para que nos ajustemos aos estatutos do bem eterno. Então vejam que o que Jesus quer de nós? A depuração dos nossos sentimentos. Certo. Principalmente nossos sentimentos, a renovação interior da nossa moral. Vamos nos lembrar que Jesus é 100% amor. Né? Como você falou, tudo no Evangelho é amoroso. Jesus não impõe, ele te convida para que você se renove, para que você faça, para que você mude. Né? Perfeito. Nós ainda não somos 100% amor, certo? Com certeza que não. Mas nós temos traços divinos, porque somos filhos de Deus, filhos da luz, filhos do amor. Exato. Certo? Perfeito. Então, muitos já despertaram para essa verdade do Evangelho, para essa rota, como é o título, a rota do Evangelho, né? E já estão nessa rota de seguir as leis eternas e viver dentro do bem e dentro da luz. Não, como eu disse aqui, não esquecer que as instruções do Divino Mestre se nos dirigem, acima de tudo, aos sentimentos. Então, como a Sandra disse, o sentimento maior, a virtude maior é o amor. Sim. E ali estão todas as virtudes, né? Então, nós temos que trabalhar isso em nós. Como eu disse, nós não somos perfeitos, estamos aqui burilando nossos espíritos, né? Para nos melhorarmos. E aí, aproveitando essas oportunidades dessa diligenciando, amparar-nos a renovação interior. É isso, essa busca constante da nossa melhora interior. E isso tem que refletir através dos nossos atos, não são só palavras, e nosso exemplo, acima de qualquer coisa. Muito bem, é isso aí, são as instruções de Jesus. Simplesmente ele não impõe nada, né? E também não é ríspido. Tem que ser assim. Não. Ele falou assim, olha, aqui estão as instruções, sem problema nenhum, é só cumpri-las. E aí eu vejo como é difícil ser espírita. Gente, não é fácil mesmo não. Porque de repente aparece alguma coisa numa situação onde você se encontra, que te pega de surpresa e você pode fazer ou calar a boca, não falar nada, ou falar alguma coisa em proveito de todos. Ambas têm situações diferentes que vão acontecer, né? Por isso que eu vejo que as instruções são perfeitas, claro, mas difíceis de cumpri-las. Não impossível, porque ele não daria nada para a gente se nós não pudéssemos vir a descobrir. Não é assim? Ok, então vamos lá. Aí tem o último parágrafo, né? Eis o motivo pelo qual, em todos os serviços da educação evangélica, é importante reflitamos no apontamento feliz do apóstolo Paulo. Recebei-nos em vossos corações. Daí eu olhei lá no Novo Testamento, porque Emmanuel pegou só uma frase do versículo. Exato. Mas o versículo é maior, e lá na minha Bíblia em casa diz assim, acolhei-nos em vossos corações. Aqui diz recebei-nos. A ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Então, aí vem um complemento, né? Quer dizer, acolher os ensinamentos em nossos corações, né? Mas que nós não tratemos ninguém com injustiça, a ninguém corrompamos. Então aí já está uma coisa muito séria, né? Já, muito. E a corrupção não é só financeira, não é só isso, a corrupção é em tudo, em tudo. Onde a verdade eu te dou para você me dar alguma coisa, não é dessa forma. Né? Onde a verdade não imperar, a corrupção. Exatamente. Então que nós pensemos nisso, né? Perfeito. A ninguém exploremos. Perfeito. Então olha o versículo inteiro,
faz-nos pensar, né? Perfeito, perfeito. Mas, bom, antes de nós terminarmos, eu tenho que fazer um primeiro intervalo, tá certo? Tá bom. Pessoal, nós temos que fazer um primeiro intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita voltando em seu segundo bloco. E para arrematar o capítulo 127 do livro Palavras de Vida Eterna, a Sandra vai nos brindar alguma coisa sobre Emmanuel, não é isso? Emmanuel. Por favor. Já que falamos hoje sobre a rota do Evangelho, Emmanuel diz que nós devemos vivenciar o Evangelho. De que forma? Procurar sempre aprender uma nova lição, multiplicar o nosso interesse pela vida, se interessar pelos estudos para vivermos com mais segurança, compreendendo melhor a vida, nos aperfeiçoarmos na nossa profissão, ajudar ao próximo, fazer todo o bem possível, adaptar-se às novidades construtivas, acompanhar o progresso, aprimorar nossa educação na Terra, procurar manter equilibradas as emoções e os sentimentos, procurar caminhar dentro das leis divinas, aumentar o número das afeições, cultivar mais amizades, mais amor e menos ódio, criar atividades positivas com a família, com os amigos, procurar melhorar sempre mais como pessoa, como ser divino, dar apoio a outras pessoas, se importar com o próximo, desculpar sempre e seguir adiante, nos melhorando cada vez mais, porque esse é o caminho da perfeição, o caminho da luz. Olha, gente, falamos aqui sobre o capítulo, né? Na Rota do Evangelho, nada mais para fechar o assunto com essas diretrizes de Emmanuel. Fantástico, sabe? Porque o ser humano é limitado em determinadas coisas, principalmente na cabeça, né? A gente lê Emmanuel e você vai escrevendo lá, mas você passa para outro, não é que você esqueceu, mas até encaixar como se fossem ladrilhos para formar um mosaico da doutrina, fica um pouco difícil. Eu sou sincero em lhes dizer, sabe? Porque Emmanuel pegou o Evangelho e dissecou, não é isso? Aliás, tem livros aí a respeito, tem até uma coleção sobre o Evangelho, versículo por versículo, de Emmanuel. Excelente, tá certo? Bom, mas agora vamos falar o principal, gente, que é lá do Centro Espírita Ismael, Estrada do Paraíso 577, lá na Sargento Benning, ou o pessoal que chama de Boening. É um nome alemão. Eu, como sou descendente alemão, é minha obrigação falar o certo, tá certo, gente? Mas, olha só, eu estava folheando aqui um Huberto Roden, e ele tem um dos livros dele, De Alma para Alma. Então, ele coloca uma coisa muito interessante aqui, quer ver, gente? Logo no início. Cadê o treco? Ah, achei. Então vamos lá. Olha o título. O livro na antiguidade.
E aí depois vamos falar dos livros que o Centro Espírita Ismael editou. Lá no final do parágrafo diz assim: a palavra escrita venceu o tempo e o livro conquistou o espaço. Eu achei fantástico isso, sabe? Porque, olha, nós falarmos, muitas coisas vão ao vento. Porque às vezes a gente está atribulado com determinadas situações, acaba você deixando passar determinadas coisas boas. Mas o livro não, está impresso. Ali você pode toda hora, mas o que mesmo que a Sandra Coronato falou? Aí você vai lá e aqui diz assim, olha, teoricamente toda a humanidade pode ser atingida por textos de diferentes ideias. Claro. Não é? Agora, os livros espíritas, gente, são enviados lá de cima. Sócrates, Platão, quem mais aqui que falou? Horácio, Sartre, McLaren, isso, inclusive Karl Marx, que botou o mundo em polvorosa aí, que todo mundo sabe, né? E a gente vê exatamente aquilo que nos convém. Paulo diz uma coisa fantástica: tudo é bom, nem tudo me convém. Sabe? Essas determinadas pessoas fazem livros, não quero nem saber, porque através de palestras nós já vimos que não é uma situação boa para a gente. Então nós vamos para onde? Nós vamos exatamente para os livros espíritas. Ah, gente, isso aí tem muita coisa boa que vem lá de cima. E muitas vezes repetitivos. Eu acho ótimo. Não sou contra. Por quê? Você já sabe, entre aspas. Aí você, pô, já estou lendo isso aqui de novo? Será se você lembra daquilo? Será se você está colocando em prática aquilo que a espiritualidade pede? Olha, verifique, olha as suas ações. A gente não sabe. Então eu deixo aqui a Sandra, né, para mostrar os livros que o Centro Ismael editou. Por favor, Sandra. De um benfeitor espiritual chamado Monsenhor Horta, ou Irmão Horta, José Silvério Horta. Ele psicografou 3 livros lá no Centro Ismael, nas nossas reuniões. E esses livros, ele fez um pedido, que se por acaso houver algum lucro, que possa se transformar em cesta básica. Ah, que ótimo. Então esse é o objetivo. Certo. Você só pode mostrar para a câmera isso. Escritos assim. para a Era do Amor. Jesus, Paz e Luz, que tem até o prefácio de Dr. Bezerra de Menezes. Ah, que ótimo. E O Mundo Espiritual, A Vida Além da Matéria. Tá certo. Então foram esses 3 livros. E devemos falar quem é o médium? Não sei. Quem é o médium que recebeu essas informações? Você sabe? Sou apenas um instrumento. Ah, você é apenas um instrumento. Gente, é a Sandra Coronato, tá vendo? Médium excelente, porque a espiritualidade viu confiança. Ah, sim. Se você não desse confiança a eles, não é confiança de palavreado, mas a confiança no trabalho. É um trabalho muito sério, de muita responsabilidade. Exatamente. Temos mais livros aí? E temos também um outro livro, que não foi com o irmão Horta, mas com o benfeitor espiritual irmão Daniel, Jesus e Você. Ah, tá, irmão. Tá. Daniel e irmão Antônio. Antônio. Que ótimo. 2 benfeitores que passaram um livro muito lindo.
Aqui tem atrás diz, é um livro encantador que fala da ligação de Antônio de Pádua com Bezerra de Menezes. Olha, Santo Antônio de Pádua. Fala de Deus, da morte, como acontece a iluminação do ser, o voo da alma, os amparadores divinos, o caminho da luz, a beleza de Francisco de Assis, a face de Jesus, a vida celeste e mensagens que vão aquecer o seu coração. Olha, que coisa boa. Então, se alguém se interessar, eu posso passar o Sim, número? por favor, olha aí, Tá. gente. Se quiserem comprar os livros da Sandra, lá do Centro Espírita Ismael, por favor, olha, é 24 988 033 168, tá certo? Vamos ajudar o centro, gente. A comunidade lá precisa da ajuda de todos para que eles venham a ter as atividades dentro do centro. E uma das atividades, como você já me disse, seria a cesta básica. A cesta básica e uma outra que a Helga pode falar, porque a Helga é Por favor, evangelizadora. vamos lá. Desde que nós fomos para lá, fizemos contato, né, com a comunidade, começaram a vir as crianças, eles vão sozinhos. Ah, Tá. evangelizada. Então nós trabalhamos nos sábados de manhã e acolhemos aquelas crianças que são dali, daquela região. E de manhã eles já chegam, nós fazemos prece, eles recebem o passe, depois recebem o lanche, o café da manhã, daí nós temos as aulas, com algum artesanato, alguma coisa. E eles vêm, tem aquele grupo que não falta. Todos São sábados de manhã assíduos são mesmo. assíduos. Que coisa boa. E as famílias né? são passam muita dificuldade. E aí os acredito. pais dessas crianças, um grupo Acredito. recebe a acredito. ajuda da cesta básica. Né? E o interessante é que antes eram essas mães que iam lá, pequenas, menores, para Agora já receber vem os evangelização. Oh, Tiveram seus filhos. Agora não é? são os filhos que estão vindo. ai, Olha a sementinha na realidade, que ficou, exata. Aliás, é uma semente grande, né? Porque eu considero a instalação de um centro em qualquer lugar que for, já é uma semente enorme. Porque a gente sabe, né, que quando há um núcleo onde 3 ou mais pessoas falassem meu nome, ali eu estaria. Como está agora. A nossa irradiação que nós recebemos do alto, mesmo sendo uma comunicação televisiva, engloba toda essa parte aqui desse edifício, onde nós estamos, também na rua e em outros lugares mais. Porque a espiritualidade não vai só para atender um, de forma nenhuma. Ela amplia essa irradiação para todos à volta. É um amor sem limites. Pois é, exatamente. Deles principalmente, né? Porque às vezes o nosso ainda está meio que agarrado, né? Você protege a sua família, os seus amigos. Não é? E depois temos o Evangelho em casa, o Centro Espírita. Aliás, Joana diz uma coisa muito interessante, que diz assim, o bom é ir uma vez ao centro, na semana. Mas se você for 2, não é 2 vezes melhor? Olha, ouso até dizer, gente, que Sandra e Dona Helga devem ir pelo menos 4 vezes a semana ao Centro Ismael. Ou não é assim? Bom, nós temos lá várias atividades. Temos o dia da reunião mediúnica, temos a reunião pública, tem o bazar, tem evangelização. Temos também reuniões online, 2 vezes por semana fazemos reunião online. Certo. Que mais aqui? As reuniões públicas são às? Domingo às 10 da manhã. 10 da manhã. O estudo, temos estudo lá? O estudo antes da reunião pública
Costumamos fazer um estudo e temos o estudo na reunião mediúnica também. Ah, certo. Então, a reunião pública começa às 10 da manhã. Então, às 9 tem um estudo e, na realidade, as pessoas ficam pelo menos ali 2 horas no centro, é isso? Mais ou menos. Não, mas eu acho ótimo. Olha, diga-me que com quem andas, que eu te direi quem és. Mas tem um ditado espírita que diz quem são seus companheiros do outro lado. Não é? Preciso completar? Eu acho que não, né? Tá certo? Que mais que nós podemos falar lá do Centro Espírita Ismael? Quando que ele foi? Fez 89 anos o centro. 89 anos? Sabe a data de fundação? Não. 28 de janeiro de 1936. 1936. Isso em 36 já foi ali na UNEP? Não. Ele teve vários endereços. Primeiro certo. foi numa rua na Coronel Veiga, numa ruazinha pequena. Depois esteve na Rua Tereza. Depois eles construíram lá, ajudaram a construir. Começou na casa do dirigente, depois foi para outro endereço, outro na Rua Tereza, e depois eles ajudaram a construir o prédio da UMEP, e então tiveram direito a uma sala grande. E ali funcionou mais de 40 anos. 40 anos mais ali? De 40 anos. E aí a UMEP, ficaram 2 casas espíritas no mesmo lugar, e a gente não tinha como expandir, porque tinha só aquela sala. Então eu penso que a espiritualidade é que tem toda a programação, não é nossa, né? Não. E eu lembro dos dirigentes da época procuraram lugar, foram em vários lugares procurando terreno, acabaram comprando lá aquele pedaço lá, no alto da Sargento. Sim. E aí levou 3 anos para conseguir começar a construir, depois mais 3 anos construindo, né? E aí, quando nós abrimos a casa, antes disso, eu com mais uma companheira, nós íamos um domingo de manhã e levávamos aula de evangelho, já fomos conhecendo as crianças, já fomos fazendo assim um conhecimento no bairro, né? Estávamos chegando. E quando começamos, a ideia era ensinar costura. Nós tínhamos uma companheira que era costureira, vamos ensinar as senhoras a costurar. Quando nós abrimos o portão, entraram umas senhoras, uma opção de crianças e os cachorros. Daí, na semana seguinte, eu já fui preparada nos sábados, né, com aula de evangelho e material para artesanato, para tentar ocupar as crianças, e o que vingou mesmo foi, quer dizer, o projeto não é da gente, né? A coisa se encaminha. E as crianças estão lá, e alguns já são pais, e agora as crianças, os filhos estão vindo, e outros, né, chegando. E nós temos situações muito, muito sofridas naquele... Então não foi à toa que o centro foi para lá. A espiritualidade encaminhou. Com certeza, é o que eu digo sempre. E a necessidade de iluminar aquele lugar todo. E lá tem muitas igrejas, muitas religiões, e todos convivendo fraternalmente. Claro, e é isso lógico. aí, o objetivo é esse. Perfeito, perfeitíssimo. Gente... E esses anos todos nós estamos lá, com a graça de Deus, nunca fomos, assim... agredidos, assediados, nada. Eles respeitam a gente pelo fato da gente ajudar eles também. Eles estão ajudando, né? Olha só, gente, uma coisa chamada desprendimento. A UMEP... eu já sabia que um centro havia saído de lá, e então era vocês, mas eu não me lembrava. E você vê, as instalações lá da União Municipal Espírita de Petrópolis forneceu uma sala para que o Centro Ismael pudesse vir a ter o seu atendimento. Eu acho isso de um desprendimento enorme, sabe? Deu oportunidade para. Vocês agradeceram e
conseguiram um outro local. Será se também não vai ser pedido a vocês esse tipo de situação lá na Estrada do Paraíso? Eu lhe digo que vocês já foram atendidos. Pela abertura do portão, como a senhora mesmo disse, as pessoas vindo com as mães, os filhos e os cães. Ah, sim, porque são nossos irmãos inferiores. Até hoje as crianças vêm, alguns cães vêm também e ficam deitadinhos, quietinhos, esperando as crianças irem embora. Na realidade, como o Chico dizia, estão ouvindo, já estão se preparando para quando forem transferidos para o Minal, né? Isso é muito bom. Gente, nós temos que fazer um segundo intervalo, tá bom? Tá bom. Pessoal, nós temos que fazer um segundo intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal, o programa Espírita voltando em seu em seu segundo bloco, tá certo? Um abraço. E a dona Sandra Coronato, como é a médium, né? Escrevente, fará aí uma preleção a respeito do que ela mesma recebeu do livro Jesus e Você. Então eu vou ler uma mensagem aqui. Você ama? É o título. Que ótimo. Muitas almas caminham por vidas e vidas sem conhecer o verdadeiro sentido do amor. Os apaixonados aprendem o amor-respeito na convivência a dois. A mulher aprende o amor-ternura através da maternidade. Os avós conhecem o amor-pureza com os netos. Os irmãos exercitam o amor compartilhado. Mas a vida nos pede muito além. O amor pelo corpo físico, empréstimo divino para a habitação do espírito. O amor pelo trabalho, fonte de desenvolvimento intelectual, aprendizado coletivo e meio de sustento. O amor pelos livros, estudo bendito, enriquecimento para a alma. O Messias, Jesus, nos ensinou a máxima celeste: amai-vos uns aos outros, como caminho para a conquista da paz, bem-estar e felicidade. Porque o coração que carrega amor nutre as células de energia vital. Quem pauta sua vida no amor caminha com equilíbrio. Amor por Jesus, amor ao próximo, amor a si mesmo, amor pelo ideal nobre, amor pela vida. Alma amiga, quando faltar em seu espírito esse elevado sentimento celestial, comece buscando o amor do Mestre, pois só Jesus supre as carências da alma. Erga os olhos para o alto, procure a luz de Jesus, entregue sua vida ao Pai e descerá sobre você o amor divino para fortalecer o seu espírito. Acredite, confie, fomos feitos pelo sopro do amor de Deus. Essa é a essência da vida, a chama bendita que caminhará conosco pela eternidade. Só o amor alavanca o nosso progresso, levando-nos para mundos felizes, onde a vida é mais sutil e bela e as almas não se arrastam pesadas pelo solo, mas pela leveza dos corpos deslizam felizes, iluminadas e abençoadas pela grandiosa e misericórdia lei divina. Do benfeitor irmão Daniel.
Olha só que coisa maravilhosa que esse irmão, nosso irmão Daniel, nos enviou. Está vendo? Sobre o amor por uma outra faceta, sabe? Englobando todas as possibilidades do amar. Não é assim? Você quer nos dizer mais alguma coisa sobre o que você leu, Sandra? Por favor. Eu acho que o nosso grande aprendizado nessa vida é esse. Certo. Aprender a amar. Exato, né? exato. E começamos dentro do ninho familiar. Né? Você começa a amar o seu bebê, você ama o seu cachorrinho, você ama a família, você ama o seu trabalho, e aí vai crescendo, vai crescendo. Perfeito, perfeito. Aliás, eu acho que nós já começamos a amar os futuros pais na hora em que nos é dito que vamos reencarnar em determinada família, não é isto? Eu acho que ali existe, de alguma forma, uma afeição que a gente não sabe qual é, né? A gente só vai perceber isso depois de encarnado, porque, na realidade, a gente vê simpatias pelo pai ou pela mãe, um mais do que o outro. Por quê? Vidas passadas, não tem como fugir, não é assim? E às vezes a afeição integral pelos dois, você não sabe para que lado você vai correr quando eles falam assim: fulano, vem para cá, vem para o papai. Aí a mãe diz: vem para a mamãe. A criança fica titubeando ali, porque a afeição chama para os dois. Agora, o importante é exatamente quando um pega a criança, e eu já vi isso, a criança pega o pai e bota perto. Não é isso? É nada mais do que o exemplo. Exemplo maior é o de Jesus para conosco, não é isso? Mas eu vejo também um outro amor integral que é da espiritualidade para conosco. Nossa. Olha, eles têm que ter uma paciência enorme com a gente. Mas Deus é amor, tanto que Emmanuel tem um livro que ele diz assim: Deus ama o verme que está no lodo da mesma forma que ama o anjo. Exato. Né? E dá possibilidade a todos. A todos. Um caminho evolutivo que Exato. vai. Perfeito. E a gente vê aí como é importante, não é na vulgaridade do amar. O amar, todo mundo diz: eu estou amando e vou me casar. Não. Mas antes de vocês serem amantes, são amigos. Porque se não houver amizade no casal e só fica no sexo, a situação fica difícil. Mas existe. Mas também existe o outro lado, que é sempre para contrabalançar, não é assim? Às vezes o bom, às vezes não, perdão, o bem sempre está em alta. Mas não tem a menor dúvida. Pode ser que aquele casal não se deram certo, incompatibilidade em viver juntos. Mas o momento teve um momento de amor entre os dois. Não vejo como não aconteça isso. Eu casei por casar. Será? Eu não vejo assim. Porque na realidade a gente vai vendo que existem muitas formas de amar. Amo as pessoas que vêm aqui, amo vocês. Mesmo não as conhecer, principalmente Dona Helga, que eu acho que já lá de trás nós nos conhecemos, lá ainda de 1972 em diante, não é isso? E porque ela nos contou uma história aí. Foi entregue uma sala para que o Centro Ismael conseguisse, não é isso? Fazer bazar. Fazer um bazar. Várias vezes. E a Fraternidade Francisco de Assis emprestou esta
sala. Fraternidade Francisco de Assis, Coronel Veiga, 919, tá? Porque tem uma outra lá na Praça Catulo, não é isso? Para fazermos a diferença. E eu acho que é de onde eu conheço Dona Helga. En passant, porque na realidade eu fiquei 20 anos como tesoureiro. Dessa casa. Então, olha, é muito tempo. Eu fiquei 50 anos lá. Mas tudo bem. Gente, mais alguma coisa que vocês queiram dizer? Eu ia terminar dizendo que Joana de Ângeles, na época de Jesus, ela era uma mulher, ela conheceu Jesus, e aí ela, como cristã, ela é presa e ela é amarrada a um poste e ela vai morrer queimada. E antes de colocar em fogo, o verdugo que estava ali fazendo tudo isso diz para ela: nega Jesus que você se livra da fogueira. E ela disse: eu não posso negar, porque eu conheci o Mestre. Então esse contágio de amor, não é, de quem conhece Jesus, é algo extraordinário. Joana de Cusa. Joana de Cusa naquela época. E, aliás, Divaldo e a outra pessoa que o ajudava lá na Mansão do Caminho eram filhos dela naquela época. Olha, eu acho simplesmente fantástico. Eu gosto de saber especificamente. Vem um espírito. Quem foi o Dr. Bezerra de Menezes? O que ele fez? O que ele não fez? Quem foi ele nas outras reencarnações? Para a gente saber como é que foi essa transformação desse espírito até o momento. Sabe? Não é para ficar sabendo da vida. Quero saber da vida do... Não, eu quero saber a evolução evolutiva do indivíduo. Mas estamos no nosso final, gente. Muito tá obrigada. Certo? As suas considerações finais, por favor, uma. Eu agradeço a oportunidade de nós podermos aqui trazer o Centro Ismael, né? O trabalho que realiza, e que Deus nos abençoe, nos fortaleça, e quem quiser estar presente lá, até nos ajudando, nós agradecemos. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço também a oportunidade, o convite, a oportunidade de mostrar aos irmãos o trabalho dos benfeitores. E quem quiser nos visitar, domingo às 10 da manhã, nossa reunião pública. Neste domingo receberemos Tiago Barbosa, que é um médium, que vai falar sobre a obra de Leon Denis, sobre a dor, a morte, e estará lá no centro. Ele é de Juiz de Fora. Beleza. Então, pessoal, infelizmente o nosso tempo esgotou, tá certo? Agradecemos a audiência de todos. Reencarnação é o caminho e solução dos nossos problemas. Que Jesus os abençoe. Até a próxima semana, se Deus quiser, e graças a Deus. TVC, a TV do Correio da Manhã.